Seja bem-vindo aos 40 dias de presença. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui. João 18:36. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito, por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da ressurreição. Serão 7 domingos que falaremos de perdão, redenção, relacionamento, solidão, dor, entrega e vitória. Se envolva nessa jornada participando das celebrações, dos encontros de célula e lendo o livro O Milagre das 7 Milhas. Da solidão do Calvário ao triunfo da ressurreição. Nova série de mensagens, 40 dias de presença. Da festividade, a palavra foi exatamente no sentido contrário, numa tentativa de querer desfazer aquilo que já está consumado, que Jesus venceu. Que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu o diabo, que Jesus venceu os aguilhões da morte, tudo aquilo que estava estabelecido ou tentava se estabelecer para desfazer o propósito último e eficaz de Deus aqui na terra em favor do homem, que era exatamente a vinda de Jesus Cristo, seu único filho, o Filho amado do Pai. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 55 a 57 vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Steven Furtick, que vai dizer no seu livro, O Milagre das 7 Milhas, assim: o caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas, mas o caminho de Jesus é o único que nos levará aonde queremos ir. A vida na plenitude da beleza, da presença de Deus. Então, nesta noite nós vamos meditar e pensar e refletir sobre experimentando a presença em meio à solidão. Ninguém gosta de viver solitário, ninguém gosta de viver uma solidão profunda. A Bíblia vai narrar vários personagens bíblicos que ao longo da sua caminhada eles tiveram períodos na sua vida de grande solidão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver isso na vida de Moisés, na vida de Jeremias, na vida também do profeta Isaías. No Novo Testamento, nós vamos ver episódios na caminhada também de Pedro, na caminhada de Paulo e de alguns outros personagens em toda a Bíblia. A verdade é que ninguém gosta de viver, por mais curto que seja, um período de solidão. A solidão não faz bem a ninguém, a solidão não acrescenta, a solidão não fortalece, a solidão não alimenta. Eu tenho muita dificuldade com a solidão. Eu não gosto de estar em ambiente nenhum sozinho. Eu gosto de movimento, eu gosto de acontecimento, eu gosto de atividade, eu gosto de ver as coisas se dando, ver as coisas acontecendo. Eu tenho, em alguns momentos, por exemplo, da segunda-feira, o meu dia de crise existencial, de crise ministerial, de crise pessoal, de crise das mais diversas que você possa imaginar. Mas quando eu percebo que eu estou sozinho dentro daquele quarto, com silêncio, escuro, e que não há movimento, a minha primeira atitude é sair dele. Eu vou fazer alguma coisa. Vou tomar café, vou andar, vou lá na rua, ligo a televisão, vou assistir a algum noticiário, alguma coisa desse tipo, porque não é saudável. Eu não posso alimentar a minha ansiedade, com a solidão, porque isso vai me fazer mal. Então, experimentando a presença de Deus por meio da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mateus no capítulo 27, o verso de número 46, a palavra de Deus vai dizer: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a pergunta de Jesus para o Pai. Essa é a pergunta de Jesus para aquele que esteve sempre com ele. É Jesus que vai fazer em diversos momentos a declaração: eu e o Pai somos um. E a pergunta é: Deus, aonde tu estás agora? Pai, aonde tu estás?
quando aqui na cruz estou sozinho, solitário, todos me abandonaram. E parece ser muito dura a realidade, muito cruel a realidade, mas esta era a missão do Filho de Deus. Ele foi concebido, ele foi enviado exatamente para cumprir com este papel, cumprir a sua missão. E a sua missão de morte incluía também a solidão, o afastamento de todos, a indignação daqueles que ali estavam, aqueles que o apedrejaram, aqueles que feriram a ele. Jesus está ali, mas está ali agora solitário. Então convido você já antecipadamente para as próximas 3 mensagens até o domingo de Páscoa. No próximo domingo, dia 7 de abril, nós teremos experimentando a presença em meio à dor. No dia 14, experimentando a presença pela entrega. E no dia 21, experimentando a presença pela vitória. Mas hoje é experimentando a presença em meio à solidão. Mateus 27, 46 vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu abandonado, sem ninguém próximo? Já passou pela dor do abandono, de dizer: meu Deus, o que eu fiz para estar vivendo isso, passando por isso, experimentando por isso? O nosso Jesus ficou pendurado na cruz por aproximadamente 6 horas. 6 horas. Imagine, eu tenho uma dor nas costas hoje. A médica disse que possivelmente é uma hérnia de disco. Se eu ficar 40 minutos em pé, 50 minutos em pé, eu estou me acabando de dor. Imagine alguém pendurado em uma cruz, com as mãos e os pés cravados por pregos, por cravos, pendurado no alto por 6 horas. 6 horas, começando por volta das 9 da manhã, indo até cerca de 3 horas da tarde. Será que você consegue imaginar isso? Acredita-se que ele tenha dito suas primeiras 3 palavras nas primeiras horas da crucificação. As outras 4 parecem ter sido perto do final, uma logo após a outra. E é interessante notar que a segunda metade do período foi marcado por um fenômeno especial, um fenômeno diferente, algo que nunca tinha acontecido até então. Quando nós lemos o episódio da crucificação de Jesus, nós vamos ver a escuridão sobre a terra. Mateus 27, 45 vai dizer: e houve trevas, não é escuridão, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por 3 horas houve uma grande escuridão. Não se sabe se foi um eclipse solar, não se sabe se foi nuvens e mais nuvens densas que cobriram toda aquela área ou toda a terra. Mas o texto diz categoricamente que houve trevas. Alguns pensadores e teólogos vão dizer que o coração de Deus estava tão entristecido e tão partido que o Senhor chorou sobre a terra, trouxe um lamento sobre a terra, porque o seu único filho, o resgatador da minha vida e da sua vida, o meu Salvador, o seu Salvador, o herdeiro dos céus, estava sendo entregue, estava sendo morto pela minha vida e também pela sua vida. Stephen Furtick vai dizer no seu livro: o que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra, retratava o que se passava no espírito de Jesus. O Filho de Deus sentia como se o sol do favor do Pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo. Podemos afirmar que a maior dor que Jesus sentiu não foram as terríveis chicotadas, não foi ele ter sido escarnecido, terem cuspido nele, terem cravado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Mas com certeza a sua maior dor, a dor insuportável, foi exatamente ter sido separado do seu pai. Esta é o exclamar dele: meu pai, por que
me abandonaste. Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai, para que eu e você estejamos convictos de que nunca seremos abandonados por Deus. Para que a presença de Jesus e do Espírito de Deus fosse uma constante na minha vida e na sua vida, se fazia necessário a ausência do Pai junto ao Filho na cruz. Alguns pensadores dirão, e teólogos também dirão, que Deus não compactuava com o pecado que Jesus estava tomando sobre si. E ele não poderia estar junto ao Filho, porque o Filho estava recebendo toda a carga de pecado da humanidade sobre ele, para redimir definitivamente todo homem debaixo dos céus. Todo homem debaixo dos céus. A dor do abandono, do isolamento, da distância, de se sentir sozinho, da terrível solidão, realmente foi terrível. Pense quantas vezes Jesus disse que ele e o Pai eram um. Você já foi perdoado, você já foi redimido, você tem relacionamento com ele. Então atravesse seu momento de solidão, porque você não ficará e você não estará sozinho. Todos nós já tivemos momentos insólitos, momentos profundos onde nós estávamos sozinhos. E por um estalar de dedos, de uma hora para outra, a nossa memória, ela retomava e dizia: eu não estou só, o Senhor está comigo. O Senhor se faz presente. Quando eu estava cruzando o Atlântico para a África, 12 horas e meia, dentro de um Jumbo 787 Max, ou 787 Plus, eu disse: Deus, só o Senhor. Eu me senti menos que um grão de areia dentro daquele negócio. Eu digo: Pai, não me deixa sozinho aqui, porque o negócio é estreito. Me ajuda a não ter uma fobia nessas 12 horas daqui. E aí é bom que nesse momento você tenha algumas cápsulas de melatonina reservadas, e você toma umas 2 ou 3, e aí você apaga. E aí você só acorda com aquele barulhinho, né, de afivelar cintos, porque você já está pousando. E aí você resolve grande parte da sua angústia interior, da solidão que está dentro do seu coração e da sua vida. Creia, nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você vive na presença do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente das circunstâncias que se dão na sua vida. Ou você só é daqueles que lembra do Senhor na hora da agonia? Você só é daqueles que só lembra do Senhor na hora que o 787, a 11 mil metros de altura, a 905 quilômetros por hora, começa a cair, aí você diz: Senhor amado, me acode. Aí já é meio tarde, meio difícil. Ele vai acudir, salvando a sua alma, o seu coração. Você vai morrer, você vai morar na eternidade com ele. Mas segurar é mais complicado. A palavra de Deus nos ensina em Romanos, no capítulo 8, os versos de 38 e 39, dizendo assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele está dizendo: olha, eu estou presente com vocês em toda e qualquer circunstância, seja ela a mais prazerosa, seja ela a mais terrível, seja ela a mais alegre, radiante, seja ela a mais dolorosa e chorosa que você possa passar. Deus é onipresente, e mais que isso, Deus é Emanuel, Ele é Deus conosco. Deus é um Deus transcendente, é verdade, mas Ele também é um Deus imanente.
que está próximo de nós, que vela pelas nossas vidas, que nos guarda diuturnamente. Ele está conosco e nada pode nos separar dele. O que Jesus passou, nós não iremos passar, porque era necessário que ele passasse para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que ele passou. Esta é a verdade. Jesus passou por todo o sofrimento para que nós pudéssemos desfrutar da paz. Nós não precisamos mais ir à cruz, porque ele já foi por nós e em favor de nós. Nós não passaremos pelo que ele passou. Entretanto, o que fazer quando nos sentimos sem a presença dele? Em nossa jornada espiritual, seremos conduzidos a um aspecto determinante na nossa vida e na nossa caminhada, que é exatamente a maturidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer diante das circunstâncias, dos problemas, das dores, dos sofrimentos, mas também da solidão. Maturidade no relacionamento com Deus. Nas 3 primeiras milhas recebemos o perdão, a salvação e um relacionamento com Deus e sua família. A 4ª milha é no meio do caminho. Deus está permitindo algumas situações mais difíceis, mais complicadas, mais tentadoras sobre a sua vida, que o levarão a um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento. Então, como trilhar a milha da maturidade, mesmo quando o sentimento é de dúvida, é de tristeza, é de solidão e até de abandono? Então eu queria que você, de posse do seu esboço, quantos receberam? Seus esboços estão aí? Amém? Essa galera aqui todinha não recebeu, distribui aqui para esse pessoal da esquerda, pessoal que tem. Aqui, esse vão todo, antes do meio para trás, porque ninguém levantou, então acredito que ninguém tem. Cadê? Isso, aqui. Quem não tem, levanta a mão aí. Irmão que está segurando a parede aí, está com o esboço? Aí, está na mão. Amém, graças a Deus. Vamos lá então. Em primeiro lugar, para você permanecer na presença em meio à solidão, veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. A palavra de Deus nos ensina lá em Romanos 8, no capítulo 17 e 18. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Se somos filhos, então somos herdeiros. Não, só um instante. É alguma coisa errada, não é possível. No 3, tá bom? Todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo ligado? Uma meia dúzia. Tá todo mundo ligado? Aumentou, 24, né? 3 dúzias. Ou 2 dúzias. Tá todo mundo ligado aí? Muito bem. Agora, todo mundo despertou. Vamos lá. Ler em alto e bom som. No 3. 1, 2, 3. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será. Aleluia. Amém? Então tudo que você está passando hoje, ou tudo que você tem passado até aqui, é diminuto diante daquilo que Deus tem preparado para você em toda e para toda a eternidade. Então veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Tem algo maior esperando você, tem algo mais expressivo, mais significativo. Ele diz: se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, com o Senhor. Então Paulo nos ensina que somos filhos de Deus e por isso nos identificamos também com os sofrimentos de Cristo. Como ele foi abandonado às vezes na jornada espiritual, nós também seremos abandonados. Nós também seremos e teremos que lidar com situações assim na nossa vida e na nossa caminhada. Sofrimento virão para nos fazer crescer e amadurecer. Virão, é inevitável que você não sofra, mas não esqueça, Deus não vai desperdiçar nenhuma dor na sua vida. Ele quer lhe ensinar alguma coisa,
Ele quer lhe abençoar de alguma forma por meio daquilo que você está passando. Lembre-se, você é filho e herdeiro. Nada acontecerá que não possa ser interpretado e transformado em maturidade para a sua vida. Em maturidade para a sua vida. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Tudo se discerne espiritualmente. E tudo é para o meu e para o seu crescimento. Como é que você tem visto, como é que você tem olhado, como é que você tem lidado com as situações difíceis na sua vida e na sua caminhada? Você precisa começar a ver as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Deus está dizendo, eu estou lapidando você, eu estou preparando você, eu coloquei esse desafio, eu coloquei essa luta diante de você para que você cresça, para que você possa ir para um outro nível, para que você possa amadurecer de maneira tal, para o próximo passo, para o próximo estágio que eu tenho para você, você esteja preparado, você esteja fortalecido. Então veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Muitas das vezes nós não temos interesse nessas coisas da eternidade, porque elas lidam diretamente com a nossa vida presente. Elas falam de ter que morrer para adentrar a eternidade, para receber o que é eterno. E o problema de muita gente é que a maioria das pessoas não querem morrer. E só tem uma forma de você não morrer. As pessoas dizem por aí que a solução para tudo na vida, menos para a morte. Não é verdade. Não é verdade. A solução para a morte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou o terceiro dia. E Ele está dizendo, eu quero entregar para vocês também este mesmo presente, esta mesma bênção, esta mesma extraordinariedade que tem nos céus para a sua vida e para o seu coração. Então, quando disserem para você que não tem jeito nem para a morte, diga, eu conheço alguém que resolve, inclusive, o problema da morte. Que é Jesus Cristo. O Senhor. Então tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Decida hoje ampliar sua visão e interpretação dos fatos em sua jornada. Levante os seus olhos, como diz o salmista no Salmo 121, os versos de 1 a 3. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? E a resposta do salmista é, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta a todo instante. Ele não dorme, ele não cochila, ele não tira férias. Ele vela pela sua vida dioturnamente, por mais que você não queira, por mais que você não creia, por mais que você não aceite, por mais que você desconsidere, é a decisão dele, você gostando ou não, querendo ou não, recebendo ou não, ele faz. Então Jesus nos ensina, lá em Mateus, no capítulo 6, o verso de número 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então preste atenção, decida trocar as lentes dos seus óculos, para que você veja as coisas por uma outra dimensão, por uma outra ótica. Decida definitivamente trocar suas lentes. Vista os óculos da bondade de Deus, da bênção de Deus, da unção de Deus. A glória se manifestará em todas as circunstâncias da sua vida. A misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. É isso que diz o Salmo de número 30, o verso de número 5. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Você levanta e diz, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar andando, não acabou aqui, tem mais toda uma trajetória diante de mim, tem mais uma estrada na minha frente, tem mais um caminho a ser percorrido. O Senhor está comigo, eu não estou solitário, eu não vou permanecer nesta vida de solidão. O Senhor está comigo, eu vou continuar caminhando, eu vou para frente, eu vou levantar a cabeça, eu vou trocar as lentes dos meus óculos para ver pela ótica de Deus.
pelos olhos de Deus. Em segundo lugar, para você permanecer na presença em meio à solidão, abrace as promessas eternas da presença de Deus. Abrace as promessas eternas da presença de Deus. Deuteronômio no capítulo 4, o verso de número 31. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Amém? Então há uma promessa de Deus, uma promessa dos céus, desde o Antigo Testamento, que Ele não nos deixaria sozinho, que Ele não nos abandonaria. É o que diz o texto, é o que diz a palavra de Deus. Ele não os abandonará. Deus sempre se compromete com aquilo que promete. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. João no capítulo 1, verso de número 5 vai dizer: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se Deus disse, irmãos, não dê ouvido para quem está dizendo o contrário não, foi Deus que falou. Não troque, não ceda os seus ouvidos para pessoas indiferentes ou pessoas. As pessoas não podem ser mais importantes na sua vida do que Deus. Se Deus falou, o que vale é a palavra de Deus, não é a palavra daquele amigo mal intencionado ou daquela pessoa que não quer ver o seu sucesso e não quer ver o seu crescimento. Deus se compromete com aquilo que promete e Ele é fiel e cumpre suas promessas. Assim a nossa postura deve ser ativa em agarrar e buscar a presença de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. O salmista no Salmo de número 105, o verso de número 4, ele vai dizer: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Busque ao Senhor de todo o seu coração, renda-se à intimidade e Ele vai ser favorável a você. Ele vai olhar para a disposição do seu coração, Ele vai olhar para a sua atitude de fé. Jeremias no capítulo 29, os versos 12 e 13, vai dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Sabe por que muitas das vezes você tem procurado Deus e talvez você não tenha o encontrado, não tenha o achado? Porque talvez você esteja indo em direção a Ele com um coração cético, com um coração vazio, sem disposição, sem uma vida de adoração para a presença dEle. Porque o texto está dizendo: olha, então vocês clamarão a mim. E talvez tenha muita gente perguntando: Deus, por que a minha oração não é ouvida? Por que o meu clamor não chega ao Senhor? Por que os céus não revelam a tua glória sobre a minha vida, sobre a minha súplica, sobre a minha petição? Decida abraçar as promessas eternas da presença de Deus. É uma promessa dele. Você só precisa ir ao encontro dele com o seu coração devotado e rendido, e ele se voltará para você. Há uma promessa no Salmo 23. É bom que você sempre abrace essa promessa, o verso de número 6. Salmo 23, 6 vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está dizendo, olha, não é meias palavras, ele não está em cima do muro, ele não está indeciso, ele não está dizendo que não tem tanta certeza, ele está dizendo que certamente, seguramente, com certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de onde eu estou. Como ela foi comigo até aqui, ela seguirá a minha vida e estará comigo até a sepultura, até o meu último instante, até o meu último fôlego, até acabar a minha data e a sua data de validade.
seguirá você todos os dias da sua vida. Lógico que a gente não imagina e não sabe e não mensura muitas das vezes quando vai ser esse último dia. Mas pense por um instante você com os seus 90 e poucos anos, né? Não os mesmos que a irmã Terezinha, porque ela já tem uns 110. Aí você com os seus 90 e pouco, já velhinho, dizendo: Senhor, chegou a minha hora, o Senhor vai me recolher agora. Esse é meu último instante de que a promessa de que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias é agora. E talvez o Senhor diga: está bem pertinho, está quase chegando. Porque a promessa é até os seus últimos dias. Até os seus últimos dias. Então, decida abraçar definitivamente as promessas eternas da presença. Assim você vai permanecer na presença em meio à solidão. Em terceiro lugar, para você permanecer na presença em meio à solidão, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Faça a sua parte no relacionamento com o Pai. O Salmo de número 71, os versos 14 e 15. A palavra de Deus vai dizer: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos meus e dos teus incontáveis atos de salvação. Então preste atenção. Continue alimentando sua esperança em Deus. Continue louvando a Deus e servindo as pessoas. Continue agradecendo a Deus por todas as circunstâncias. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Então faça a sua parte do relacionamento com o Pai. Continue com os seus pensamentos no alto. Como diz Colossenses no capítulo 3, os versos 1 e 2. Vamos ler o que está escrito aí na palavra do Senhor? Amém? Cuide da sua vida, cuide da sua saúde física. Não permita que o desânimo traga consequências para o seu físico. Seja fiel a Deus. Uma aparente sensação de ausência dele é uma oportunidade para revelar o quanto você é fiel. As circunstâncias não mudam você. As circunstâncias revelam quem você é. Quem de fato você é. Há um ditado que diz assim, né? Quem não conhece, que compre. Outros vão dizer assim: eu tenho uma coleção de ditados da minha mãe, né? Está no meu telefone. Tem um bocado, ela fala sempre alguns, eu registrei um bocado e fiz uma parceria com a diretora lá da escola, que ela também tem alguns, então a gente está fundindo, a gente quer publicar alguma coisa daqui mais algum tempo, sobre essas coisas antigas, né? Vocês que são mais novos, talvez não lembrem, eu que sou mais velho, eu vou registrando essas coisas, vou guardando alguns. Mas não tem esse ditado? Quem não conhece, que compre, né? Outro diz assim: vai viver com ele que tu vai saber quem ele é. Então as circunstâncias não mudam você. As circunstâncias revelam quem de fato você é. Quem de fato você é. Deus honrará a sua busca, perseverança e consistência no relacionamento com Ele. Então continue fazendo a sua parte. Ande ao lado de Deus e rode de tanque cheio para enfrentar e atravessar os dias de solidão que certamente virão sobre a sua vida. Agora, se você anda do lado de gente para baixo, de gente solitária, de gente que vive uma vida de solidão, a tendência é que você viva da mesma forma e da mesma maneira. Decida andar ao lado de Deus. Eu tomei alguns anos atrás uma decisão no meu coração de não andar com gente pessimista. Inclusive pastor, porque tem uns pastores mesmo que é pé frio demais. Então eu decidi nem colar nessa turma. Né? Eu fui obviamente excluído de alguns grupos, fui execrado por alguns outros, né? Fui banido de alguns outros, mas eu decidi andar de gente que vai abençoar a minha vida. Decidi andar ao lado do pastor Carlito Paz. A melhor escolha, a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né?
homem de Deus, de caráter, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um servo comprometido com o evangelho, com a palavra, um homem que não se corrompeu, e graças a Deus por isso, né? Há mais de 20 anos vivendo com a mesma mulher, glória a Deus por isso, porque tem uns que mudam, às vezes de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano vai mudando, né? Acontece. Então ande do lado de gente que abençoa a sua vida, que acrescenta sobre a sua vida e na sua vida. Em quarto lugar, para você permanecer na presença em meio à solidão, permaneça paciente durante sua jornada. Permaneça paciente durante sua jornada. Colossenses no capítulo 1, o verso de número 11, vai dizer: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paciência e perseverança caminham juntos. Esperar no Senhor é sinônimo de perseverança e não de preguiça. Não de preguiça. Espere com paciência no Senhor e seja fortalecido. É possível esperar com alegria. Isaías no capítulo 40, o verso de número 31. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Que você seja exatamente um servo comprometido com Deus e com a sua palavra, e que você esteja vivendo exatamente o que diz a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a paciência será desenvolvida em sua maturidade, e você será reconhecido pela perseverança e frutos. O tempo da precipitação, escute, o tempo da precipitação e ansiedade acabou. Ande em maturidade, ande em novidade de vida, seja paciente durante o processo e você se tornará sábio, suas atitudes serão assertivas e suas reações maduras e não impensadas. O sentimento de abandono na vida de um filho de Deus não passa de sentimento. Na verdade, com ele você nunca ficará sozinho ou abandonado à própria sorte. Está escrito isso, irmão, na palavra de Deus. Quando a gente lê 2 Coríntios no capítulo 4, o verso de número 9, a palavra de Deus vai dizer: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós temos a promessa da constante presença de Deus em nossas vidas. Então, quando a solidão chegar próximo de você, quando ela estiver querendo se alojar na sua vida e no seu coração, diga a ela: ei, a presença do Senhor é comigo. O Espírito de Deus mora em mim. Solidão, não tem espaço para ti. Bate em retirada. Vai procurar uma outra escuridão, outras trevas, para que ali tu possas te alojar, porque em mim brilha e vive a luz de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Em quinto e último lugar, para você permanecer na presença em meio à solidão, obedeça como estilo de vida. Obedeça como estilo de vida. Lucas no capítulo 22, o verso de número 42, a palavra do Senhor vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Há nesse texto 2 ou 3 palavras importantíssimas: vontade, né? Não seja feita a minha, mas tua. Minha, tua e vontade. De quem é a sua vontade? É sua ou é do Senhor? De quem é? De quem são os seus gostos? É seu ou é do Senhor? De quem são as suas prioridades? O Senhor já está dizendo, suas prioridades são minhas prioridades, não são dos céus, não são do Senhor. A obediência é a marca dos filhos maduros. Os filhos imaturos são rebeldes, mas os filhos maduros são obedientes. Nós somos filhos da obediência e não da rebeldia. Nós somos filhos da obediência e não da rebeldia.
No Getsêmani, Jesus sentiu fortes dores, chegando a suar sangue, pois sabia o que haveria de passar para perdoar os pecados de todo mundo. Nesse momento, como homem e filho, ele expressou sua vontade, sentindo toda a agonia e todo o sofrimento, para cumprir a vontade do Pai, e não a vontade dele. Sabe qual era a vontade de Jesus como homem lá naquela cruz? Senhor, passa de mim esse cálice, ou seja, me tira daqui, me livra dessa. Mas ele foi obediente até o fim. Foi obediente à morte e à morte de cruz. Ele não desobedeceu, ele foi até o final. Filipenses 2:8 vai dizer isso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz. Faça da obediência um estilo de vida. Obedecer é sempre a melhor escolha diante de Deus e diante dos seus planos. Não é a sua capacitação que atrai a atenção de Deus, mas a sua obediência. A sua obediência. Seja reconhecido por Deus pela obediência, pelo comprometimento com a obediência. Deixe sua obediência levá-lo aonde sua fé ainda não chegou. Deixe que a obediência leve você aonde a sua fé ainda não chegou. A deslealdade se aloja em um coração que não está cheio de fé. Não está cheio de fé. Então, que você decida definitivamente a viver a obediência como estilo de vida. Não viva mais solitário. Não viva mais em uma grande solidão. Viva com a presença dos céus. Viva com a presença de Jesus na sua vida. Viva com a presença do Espírito de Deus em você. Amém? Eu queria orar nesse instante. Queria que você orasse aí também, aonde você está. Aí mesmo onde você está. Mateus